Oeste com elas de volta, agora para receber a Branca Nunes, diretora de redação aqui da Revista Oeste. Branca, bom dia, bem-vinda como sempre. Conta pra gente como foram os trabalhos ao longo dessa semana, o que esperar, o que a gente pode acompanhar nessa edição agora de número 307 da revista, que sai hoje. Bom dia, Adriana, bom dia, Paula, bom dia, Julie, bom dia a todos que nos acompanham. A capa, né, Dri, ela é um perfil do deputado federal Nicolas Ferreira, foi escrita pelo Edilson Salgueiro, e ele mostra quem é o Nicolas, né, quanto a importância dessa marcha que ele organizou. Então ele conta que o Nicolas, ele teve a ideia, há 6 meses ele teve uma ideia ele ficou pensando como mobilizar, né, voltar a trazer as pessoas para as ruas. Só que ele ainda não sabia como. E daí, há pouco tempo, ele teve a ideia dessa caminhada até de Minas a Brasília, 250 quilômetros a pé, e foi. A gente percebe que foi uma coisa assim um pouco improvisada, pelo menos, né, não tão organizada, por como eles estavam vestidos, porque o Nicolas começa com uma camiseta, um tênis normal, mas calça jeans. Ele e a maioria dos que estava na marcha naqueles primeiros passos estava de calça jeans, que não é a vestimenta mais apropriada para você andar quase 40 quilômetros por dia, que foi o que eles acabaram percorrendo. Então, depois, nas fotos, assim, nos dias seguintes, você já vê o Nicolas de bermudas, pessoas estavam até, algumas iam com jogging, mas no começo não foi tão organizado assim. Mas ele foi, e conforme eles iam andando, as pessoas foram se juntando. E foi muito bonito, né? Aquela multidão crescendo conforme os quilômetros iam sendo percorridos. E daí, quando o Nicolas chega a Brasília, ele está acompanhado de 50 mil pessoas, né? No mínimo 50 mil pessoas. Então, foi como diz o título dessa reportagem, foi uma grande ideia. E o tema, né? O objetivo da caminhada foi pedir a soltura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, né, por essa suposta tentativa de golpe nas eleições de 2022. Mas ele conseguiu também uma outra coisa, que foi, né, fazer com que milhares de brasileiros perdessem o medo de lutar por liberdade. A gente via que, né, as pessoas estavam com medo de ir para as ruas, com medo de voltar às ruas depois do que aconteceu com os presos do 8 de janeiro, mas ele mostrou que não, que sim, que é possível, e que não só é possível, como é necessário, né, Adriana? E o que foi assustador também, e daí eu vou para uma outra reportagem, que é uma continuação dessa reportagem do Elisiário Goulart Rocha, que fala sobre a ausência, ele chama atenção para a ausência da chamada, né, imprensa tradicional, que é a imprensa velha, como nós falamos aqui, porque não havia, né, eram poucos os veículos que acompanharam um movimento que tinha uma importância significativa, como nós vimos. A Oeste não. A Oeste, como nós mostramos todos os dias, estava lá com o repórter Gabriel de Souza e o cinegrafista Gabriel Reis, e os dois acompanharam uma bela de uma parte, mostraram para os nossos espectadores, para os nossos leitores, o que exatamente estava acontecendo lá. Enquanto isso, essa outra imprensa, ela só resolveu divulgar essa marcha quando caiu um raio que machucou lá um grupo de manifestantes. Então eles sempre, né, olharam assim para esse lado negativo e ainda tentaram culpar o Nicolas Ferreira por um evento climático, como se fosse possível prever que um raio cairia naquele lugar. Então, mais uma
mais uma prova de que os nossos leitores e espectadores aqui na Oeste, né, vão ver os fatos como eles são e vão ter a ideia da realidade do que realmente está acontecendo hoje no nosso país. E, Dri, eu vou mudar um pouco de assunto para destacar um outro texto, o texto da Spiked. A revista Spiked é uma revista britânica que a Oeste traduz com exclusividade aqui no Brasil. E nessa edição, toda edição tem um texto da Spiked, são textos super interessantes. E nessa edição é um texto do Brandon O'Neill, e ele escreve sobre a insanidade que é você discutir a presença de meninas e mulheres trans, né, que são homens biológicos, nos esportes femininos. Como é insano eles poderem competir nos esportes femininos. Então, alguns estados americanos já proibiram isso, entre eles Idaho e a Virgínia Ocidental, só que algumas pessoas entraram na Suprema Corte dos Estados Unidos para tentar reverter a decisão destes dois estados. E daí o Brandon, ele faz um parênteses, né, no texto, falando sobre, ele escreve assim, né, como é que é possível a mais alta corte da República Americana, que é encarregada de interpretar a Constituição, agora tenha que parar os seus trabalhos para discutir este tipo de coisa. Daí eu fiquei pensando o que o Brandon pensaria quando ele soubesse o que a nossa Suprema Corte faz e discute, né, aqui no Brasil. Mas, enfim, isso aqui é só um parênteses, vou voltar ao caso americano. O Brandon, ele fala assim que é um duplo pensar, né? Eles tentam fazer com que as pessoas pensem que é injusto proibir essas meninas e mulheres trans de competirem no esporte feminino, mas, na verdade, a injustiça maior é com as mulheres, que são impedidas, né, muitas vezes, de entrar nessas competições porque um homem biológico ocupou o lugar delas. E ele compara essa insanidade, o que nós vamos pensar daqui a alguns anos, com o que houve em Salem, aquela queima, né, das mulheres consideradas bruxas em Salem. Hoje ela é considerada uma insanidade. Então ele coloca, né, como é que daqui a um tempo as pessoas vão pensar, como é que pessoas com uma boa educação chegaram um dia a reivindicar o direito de homens participarem em esportes femininos e ainda criticam as mulheres que acham isso ruim. São só alguns exemplos dessa edição, André. Coisa, que discussão que a gente já acompanha faz tempo, né? Que legal, Branca, e também a caminhada do Nicolas, muito interessante. É preciso ler, se informar, ver o material completo. Parabéns pelas atividades, todos os trabalhos aqui no Oeste. Um beijo, boa sexta e fim de semana. Beijo, ótimo programa. Valeu, e quando a gente faz esse convite para você ser assinante da Oeste, é por isso, né? Além de você fortalecer o nosso trabalho, você tem acesso a conteúdos bárbaros que deixam a gente mais inteligente. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.